Herança, do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais irascíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras, com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à quitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciaste à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhe despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Nos empeços da vida social, dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito precioso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos, assim, de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te, cada dia, de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel que somos, de fato, autores do próprio destino e que todas as situações vividas na atualidade, todas as limitações e expiações derivam de um desvio do passado, especialmente na convivência com aqueles que desviamos e que causamos mal. Nos ensina o nobre professor que todos temos uma herança, e essa herança não é aquela referente aos bens patrimoniais. Ele ensina que o exemplo de ontem é a raiz oculta que hoje nos traz flores ou espinhos. Oculta porque esquecemos do passado, mas está ali, presente, como consequência do que vemos hoje em razão do que fizemos ontem. Nos diz Emmanuel, tens do que deste. Ou seja, recebemos aquilo que damos, seja nessa ou em outra existência. A sementeira, diz ele, é compulsória, obrigatória. Deveremos colher o que exatamente plantarmos. Ele então dá vários exemplos comuns ao nosso cotidiano. O primeiro dele, os pais intolerantes, recebendo parceiros de outras eras que se acumpliciaram na delinquência no passado, a fim de que reconduza
esses seres ao caminho da quitação com a lei, ao caminho digno. Os pais, portanto, que desviaram o espírito de seus filhos no passado, os recebem exatamente como filhos, para dessa vez guiá-los. Emmanuel também exemplifica a esposa enferma impertinente, como alguém que o companheiro viciou no passado, distanciando ela das obrigações veneráveis, para que dessa vez ele possa, à custa de abnegação e carinho, restaurar a dignidade dessa pessoa. O mesmo se dá com um companheiro infiel, insensato, que não respeita os votos matrimoniais. São espíritos em que a esposa que hoje sofre desviou no passado dos deveres santificantes e agora precisa recebê-lo para despertar na sua consciência, por meio de muito sofrimento e renúncia, as noções de honra, de lealdade, que no passado ele foi levado a infringir por influência da companheira. Emmanuel também fala dos filhos ingratos, as criaturas que antes direcionamos à violência e à irreflexão. Precisamos recebê-las para dar a escada do reajuste. As dificuldades da vida também, da vida social dolorosa e difícil, como consequências de um caminho que nós mesmos trilhamos com dificuldade, com estorvos, empecilhos e obstáculos, a fim de que agora nós possamos esculpir com as próprias forças o respeito para com as tarefas dos outros. O último exemplo dado por Emmanuel é o corpo mutilado ou desfalecente, que impõe ao indivíduo a necessidade de atestar a consequência dos seus abusos do passado, quando esqueceu que todo bem é patrimônio dado por Deus para que nós possamos utilizá-los com sabedoria. Por isso, o corpo doente, o corpo deficiente, é resultado desse abuso do passado e que o espírito é obrigado a refletir sobre a importância das dádivas que recebe de Deus. Conclui então Emmanuel dizendo que somos todos herdeiros, herdeiros de nós mesmos. E tudo aquilo que nos parece embaraço, dificuldade, miséria no caminho, é consequência dessa herança. Ele conclui dizendo e aconselhando: se você deseja, portanto, conquistar a vitória da luz em si mesmo, lembre-se, cada dia a morte pode chegar de improviso, pedindo contas de tudo aquilo que Deus confiou à sua existência. Sejam títulos nobres, sejam afeições respeitáveis, posses ou privilégios. Lembrando sempre de que tudo isso é dádiva de Deus e que escoa em alguns dias. Quando, portanto, a morte nos chamar, teremos que prestar contas dos frutos bons ou maus dos nossos exemplos, das nossas ações, impelindo a nossa alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. Por isso, somos herdeiros de nós mesmos, senhores de nossos destinos, e se quisermos um futuro de equilíbrio e paz, temos que plantá-lo por meio das atitudes e pensamentos atuais, não desviando ninguém do caminho, não prejudicando a ninguém, e dando toda a orientação e cuidado para filhos, companheiros, amigos e todos aqueles colocados em nosso caminho. Que assim seja.